Bom dia, irmãos. Que belo dia de sol. Vamos ter um dia bem quentinho e quem sabe uma noite bem friazinha, né? Tudo é uma questão de tempo. Irmãos, nós ficamos de estudar o livro de Ezequiel. Eu li o livro pelo menos 3 vezes essa semana, porque Ezequiel é um dos livros, digamos assim, um tanto complexo, pela sua simbologia, pelas suas visões. E eu preparei um esboço, parte dele está com os irmãos, mas é tão interessante Ezequiel. Eu fiquei tão admirado com ele no sentido de que Deus disse para ele: sua esposa vai morrer. Não chore, não lamente, não faça o cortejo fúnebre, não façam nada. Ela é a menina dos teus olhos e ela vai morrer. Isso simbolizando o que iria acontecer com Israel. Bem, vamos lá. O autor do livro, o autor é Ezequiel, que quer dizer Deus conosco. A data aproximada da escrita é entre 590 a 570. A palavra-chave deste livro é: sabereis que eu sou o Senhor. Deus enfatiza no livro inteiro a frase: eu sou o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. A forma literária, a semelhança de João, Daniel, Ezequiel profetizou fora de Israel, e suas profecias são cheias de símbolos e cheias de visões. Ezequiel tinha 17 anos quando Daniel foi deportado, foi levado. Os dois tinham basicamente a mesma idade, e Daniel foi para a Babilônia. Quando Ezequiel chegou lá na Babilônia, já Daniel estava lá há 8 anos. Então, isso quer dizer que também Ezequiel tinha 25 anos. 17 com mais 8, 25. Ezequiel era casado e morava em casa própria junto ao rio Quebar. Capítulo 8, versículo 1. Digamos, ele era um cidadão comum. E Deus, aos 30 anos, chama e convoca Daniel para levar a mensagem de Deus ao povo de Israel, a Jerusalém. Mas ele não sai da Babilônia para isso. Ele apregoa em toda a Babilônia, aos que estão lá na Babilônia. O que me faz pensar é que boa parte das pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia, quem tinha 25, no fim
95. Quem tinha 30, no fim, 100 anos. Boa parte daquelas pessoas que foram levadas, principalmente na primeira invasão de Nabucodonosor, boa parte daquela população estava morta. Deus chamou a Ezequiel para entregar a mensagem do juízo ao povo apóstata, da eminente queda de Jerusalém. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 24 do livro de Ezequiel. E das 7 nações estrangeiras ao redor. Do capítulo 25 ao capítulo 32. Isso quer dizer, Deus iria castigar não somente Judá ou Israel, né? Mas no caso aqui, como o reino do norte havia, digamos assim, acabado pela invasão dos assírios, então o reino do sul também seria arrasado. Aqui eu penso em duas coisas: a severidade de Deus e a sua soberania, porque Judá não iria escapar, Jerusalém não ia escapar, mas pelo menos 7 nações ao redor de Judá, inclusive o Egito, iria desaparecer naquela época. Bem, Ezequiel era filho de Buzi, um sacerdote. Ezequiel passou seus 25 primeiros anos em Jerusalém. Preparava-se para o trabalho sacerdotal quando foi levado prisioneiro para a Babilônia em 597 a.C., junto com seu pai. Aos 30 anos recebeu a chamada de Deus. Ministrou pelo menos 22 anos, sempre na Babilônia. Os irmãos já pensaram? Pregar durante 22 anos. Olha, Deus vai destruir Jerusalém. Deus vai destruir Judá. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias, e eles eram mais novos do que ele. Eu poderia chamar de propósito do livro, o livro utiliza de parábolas, sinais e símbolos. Ezequiel anuncia a palavra profética do Senhor aos exilados da Babilônia, que o julgamento de Deus sobre Jerusalém será seguido por um futuro promissor. É interessante que Deus sempre deixa um remanescente, ou como diz o pastor Elias, um restinho. Deus sempre deixa um restinho. Embora no presente sejam como ossos secos, os judeus hão de receber vida da parte do Senhor e seu futuro será glorioso. A mensagem principal do livro é a convocação ao arrependimento. As profecias às nações vizinhas e a esperança
da promessa de uma nova aliança. Se houvesse arrependimento por parte do povo de Israel, por parte do povo de Judá, por parte do povo de Jerusalém, Deus não teria castigado tão severamente este povo. Não. O Senhor mesmo diz que Ele não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta. Advertir o povo de exílio, do perigo, ao alimentarem ilusões sobre Jerusalém, pois a glória do Senhor a abandonará e será castigada. Porém, no tempo certo, o Senhor restaurará o povo e a adoração no templo reconstruído. O tema do livro é o julgamento e a glória de Israel. Ezequiel, às margens do rio Quebar, tem visões magníficas da glória de Deus. Ele vê a glória de Deus e ele descreve essa glória de Deus. No livro, nós vemos as seguintes coisas. Ezequiel é chamado de filho do homem. No livro inteiro, ele é chamado de filho do homem. Jesus também foi chamado filho do homem. Ele teve a visão das rodas que estava uma dentro da outra e tinham olhos nessas rodas. Visão dos 4 seres, a responsabilidade individual e uma leitura um tanto apocalíptica. Eu resumi o esboço de uma forma simples do livro de Apocalipse, do livro do profeta Ezequiel. Este livro, assim como Daniel e Apocalipse, em termos literários, pertence ao gênero escritos apocalípticos. E eu dividi ele em 4 sessões. Primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3, o chamado de Ezequiel. Segundo, o julgamento de Judá, do capítulo 4 ao capítulo 24. Terceiro, o julgamento dos gentios, capítulo 25 a 32. A restauração de Israel, do capítulo 33 até o 48. Deportação ou exílio. O exílio babilônico ocorreu em 3 etapas. Em 606, 605, houve a primeira deportação, a primeira invasão feita por Nabucodonosor, e os jovens judeus escolhidos, entre eles Daniel e Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram nessa primeira leva de exilados. A segunda deportação aconteceu no ano 597 a.C. Foram 10.000 cativos que foram levados para a Babilônia, entre eles Ezequiel. E
em 586 a.C., Jerusalém é incendiada e destruída. As forças de Nabucodonosor destruíram a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportado para a Babilônia. O contexto histórico e depois as sentenças. Em 606, antes de Cristo, Nabucodonosor tomou a cidade de Jerusalém e passou a receber tributos. Era normal o rei invadir, manter muitos na cidade, mas receberia impostos, receberia tributos. Passou a receber tributo do reino de Judá e permitiu que Jeoaquim continuasse a governar. O governo de alguns reis passam rápido demais. Jeoaquim rebelou-se e Nabucodonosor mais uma vez invadiu Jerusalém em 597 a.C. Foram levados para a Babilônia Joaquim e 10.000 judeus, dentre eles Ezequiel. Foi deixado apenas aqueles mais pobres, aqueles que não ofereceriam nenhum perigo para a Babilônia. As sentenças no livro de Ezequiel. Os 4 profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Sofonias, têm a mesma sequência de mensagem. Primeiro, a sentença contra Israel, contra Judá. 2, a sentença contra as nações. 3, a consolação para Israel. Há os contrastes como do templo profanado, do capítulo 8 ao 11, e da esperança do templo restaurado, que está a partir do capítulo 40, e da condenação e do consolo, na expressão, o Senhor está aqui. E outra palavra, e saberão que eu sou o Senhor. Deus repete várias vezes essa expressão, e saberão que eu sou o Senhor. Era preciso conservar a fé do remanescente fiel. Tinha alguns fiéis em Jerusalém? Tinha em Jerusalém pessoas que não se dobraram aos ídolos, às imagens, às pinturas, às esculturas. Conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio e a restauração da nação e do seu sistema de culto. Deus também iria tratar do relacionamento do povo com Deus. Sendo Deus onipresente, essa onipresença dele era uma concepção revolucionária da responsabilidade pessoal de cada um diante de Deus. O interessante, irmãos,
é que lá no capítulo 18, versículo 1, eu sempre esqueço e saio do lugar. Lá no capítulo 18, no versículo 1, Deus fala para Ezequiel, e Ezequiel transmitindo ao povo: os pais comeram uvas e os filhos sentiram ou tiveram os dentes embotados. Isso quer dizer, os pais cometeram pecados e quem está pagando pelo pecado são os filhos. Aí nós temos que derrubar duas coisas, pelo menos. Primeiro, dizem por aí uma teologia chamada de maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. No capítulo 18, Deus diz assim, tá? A alma que pecar, essa morrerá. Tá? O pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. Cada um morrerá no seu pecado. Tá? Porque eles davam desculpa, dizendo que tudo que estava acontecendo com eles, tudo que eles estavam passando, o culpado eram os pais deles, que sempre desobedeceram o Senhor. E eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Assim como Deus castigou o povo, fazendo o povo perambular no deserto durante 40 anos, Deus levou o povo de Jerusalém, de Judá, para viver na Babilônia 70 anos. Tá? Pelos seus feitos. Por quê? Porque durante 22 anos, Ezequiel esteve pregando, esteve falando, esteve avisando o povo da destruição, e da destruição total. Mas o povo não dava ouvidos. O povo fazia as coisas a seu bel prazer. Ezequiel vê seres viventes de 4 faces e tem uma visão do trono de Deus, com rodas cheias de olhos e relâmpagos. Deus mostra sua glória, poder, onisciência, onipresença, onipotência, soberania e majestade para o profeta Ezequiel. Deus adverte a Ezequiel que a tarefa que ele está para fazer é uma tarefa difícil de convencer o povo. E Deus entrega a Ezequiel uma mensagem em forma de rolo. Eu fiquei pensando naqueles rocambole, né? Enroladinhos. E manda Ezequiel abrir a boca e comê-lo. Na sua boca, o livro era doce. Embora a mensagem fosse dura, lhe trazia prazer por vir da parte de Deus. Comer o rolo isso quer dizer, ele deveria assimilar totalmente o conteúdo e a mensagem
se tornar parte dele. O livro fazia parte da vida do profeta. E ele só falaria aquilo que Deus mandou. E durante um bom período, ele ficou inclusive mudo. Ele só falava quando veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ezequiel estava em casa em Quebar, e 1 ano e 2 meses após a primeira visão, é transportado para Jerusalém. Às vezes a gente pensa que a mensagem de Deus é algo, digamos assim, é como a gente vira a página, né? Mas entre uma mensagem e outra, muitas vezes passam-se alguns anos. Desde a primeira mensagem, passou 1 ano e 2 meses. E agora, Deus, numa visão, transporta Ezequiel para Jerusalém. Nessa visão, Ezequiel vê Jerusalém. Há no pátio um símbolo que causa ciúme em Deus. Provavelmente é a deusa Azera, rainha dos céus. Comparável hoje ao culto à Virgem Maria. Os irmãos querem outra, Iemanjá, a rainha dos mares. Aí Ezequiel é mandado pelo Senhor a cavar na parede, e Ezequiel passa por uma porta, e Ezequiel vê 70 autoridades de Israel adorando diante de desenhos na parede, de animais impuros e de ídolos. 70, essa camada de anciãos deveria estar ensinando o povo a fugir da idolatria. Pelo contrário, eles estavam cultuando as pinturas nas paredes, os seus deuses pintados nas paredes. E eram deuses como animais, como eram os deuses no Egito. Eram deuses como a deusa Azera e assim por diante. Eles desculpam-se dizendo: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o nosso país. Visões. No capítulo 8, versículo 24 a 25, no portão norte, as mulheres choravam o deus Tammuz. Esse deus era um deus babilônico da fertilidade. Sua morte significava que não haveria colheita. Os pais, para tentar agradar esses deuses, sacrificavam seus filhos. Os filhos eram colocados em sacrifícios a esse deus Tammuz. Na entrada do templo, veja que é a visão de Ezequiel. Na entrada há 25 homens de costa para o templo, adorando o sol.
eles estavam, além das figuras desenhadas na parede, tinham mais 25 homens de costa para o templo e adorando o sol. Estão profanando a Deus em sua própria casa. Na própria casa de Deus, eles davam as costas para Deus e adoravam o sol. O pessoal do egípcio também costumava fazer isso. No capítulo 9, são chamados 6 homens com armas mortais, e um 7º com vestido de linho, portando um estojo de escrevente na cintura. Deus ordena a este homem que passe no meio da cidade e ponha um sinal na testa dos homens que suspiram e gemem por causa das práticas repugnantes que praticam na cidade. Bem, esse homem vestido de linho, ele passa sobre a cidade de Jerusalém, e aqueles que não aceitavam as práticas dos judeus, a idolatria dos judeus, esse homem de linho faz um sinal nessa pessoa. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra o Egito. Lá no Egito, Deus mandou que cada chefe de família passasse nos umbrais das portas o sangue para que aquela casa fosse livrada. Aqui é algo mais pessoal, aqui é o indivíduo recebe uma marca pela qual os 6 seres que avançam para matar todos, menos os que têm o sinal. Esse é o restinho, esse é o remanescente. No capítulo 10, vamos ver se eu consigo. Mais visão de uma Jerusalém apóstata. O homem vestido de linho apanha brasas e do céu espalha sobre a cidade, simbolizando o julgamento de Deus. No capítulo 10, versículo 15 a 22, os querubins se levantam e levam a glória de Deus para fora do templo, deixando o povo. Isso quer dizer, Deus abandonou, deixou que aquele povo sofresse as consequências. Com tantos ídolos, com tanta idolatria dentro do templo do Senhor, era insuportável para o Senhor. Ele abandona, ele deixa Jerusalém. É difícil da gente pensar em Deus abandonando o templo, mas como o povo não se converte, como o povo não se arrepende, Deus também deixa o povo. No capítulo 12, durante o dia, é interessante aqui, durante o dia, Ezequiel levava a sua bagagem para a rua
como quem vai para o exílio. À tarde, cavaria um buraco no muro e passaria com ele a bagagem. Isso simbolizando uma tentativa de escapar furtivamente do cativeiro. Poucos anos depois, a visão, passa-se alguns anos, poucos anos depois, Jerusalém cai e o rei Zedequias é condenado a não ver Babilônia. Antes de chegar à Babilônia, tem seus olhos furados. Capítulo 13, o profeta condena ao juízo os falsos profetas que o Senhor não havia enviado. No capítulo 18, como eu disse, a responsabilidade sobre o pecado é individual e os judeus culpavam a seus pais. Do capítulo 25 a 28, Deus pronuncia profecias contra várias regiões, contra várias cidades. Nós podemos ver, por exemplo, profecia contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra Filistia, contra Tiro, contra o Egito, contra Sidom e assim por diante. No capítulo 32, 6 visões sobre a ruína do Egito, logo conquistado pela Babilônia. Deus, que nós podemos tirar daqui, Deus, Ele não é Senhor, só daqueles que creem nele. Deus é Senhor de todas as nações que existem no mundo. Ele é o Senhor, quer queiram aceitar, quer não queiram aceitar. Capítulo 33. O cerco a Jerusalém durou 1 ano e meio. Houve muita morte por fome, houve muita morte por os pais sacrificando os filhos sacrificando os pais, nesta época. Capítulo 33. O cerco a Jerusalém durou 1 ano e meio, até que a cidade foi destruída. E as notícias chegaram lá na Babilônia 1 ano e meio depois. Do capítulo 40, pulei alguns capítulos, irmãos, por causa do tempo. Capítulo 40, 42, 48, em abril de 572 a.C., na ocasião da Páscoa, 14 anos depois da destruição de Jerusalém, Deus leva Ezequiel novamente a Jerusalém e lá recebe instruções específicas sobre a reconstrução de Jerusalém e dos pormenores do templo. O muro servia para fazer separação, capítulo 42, para fazer separação entre o que era santo e o comum. Destaca-se a necessidade de santidade. Para terminar, Ezequiel e o Apocalipse. Algumas visões e experiências de Ezequiel reaparecem para João lá no Apocalipse. Os seres viventes, Ezequiel 15, Apocalipse 4, 9. Gomer,
comer o livro, Ezequiel 3, versículo 2, Apocalipse 10, versículo 9. Gog e Magog, Ezequiel 38, 2, Apocalipse 20, versículo 8. Nova Jerusalém, Ezequiel 40 ao 48, Apocalipse capítulo 41, ou capítulo 21, não tem 41, né? Ainda não inventaram Apocalipse 41. Rio da água da vida, Ezequiel 47 e Apocalipse 22, versículo 10. A missão de Ezequiel, deixa eu abrir um parênteses rapidamente. Lá em Ezequiel, existem algumas passagens que diz que o rei Davi iria pastorear as ovelhas de Israel. Não pode ser Davi, porque Davi havia morrido há muito tempo. O descendente de Davi é que faria isso. No caso, o Senhor Jesus Cristo. A missão de Ezequiel era apregoar a seu povo que o cativeiro visava a sua correção. Por meio do castigo ou do julgamento, viria a saber que só o Senhor é Deus. Viriam saber que Deus é Deus. Não importa o que eu acho. Deus continua sendo Deus. Se eu acho que Deus é um Deus bravoso, raivoso, não importa, Ele é Deus. Tá? E o que eu tenho prestado atenção é que Deus, Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Ele fala do juízo. Ele dá tempo para o arrependimento. Não havendo arrependimento, ele executa o juízo. Ninguém pode dizer que o Deus do Antigo Testamento é muito raivoso. Não. Ele julga, fala das consequências, espera o arrependimento, e quando não há arrependimento, ele continua. O propósito dele não vai se acabar por causa disso. Que Deus nos abençoe, irmãos.